Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu afastar-se de Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro neste dia glorioso, 19 de março, dia de São José. Oh, coisa boa celebrar São José, o esposo da Santíssima Virgem Maria, aquele que foi escolhido por Deus para ser o guardião da Sagrada Família. São José é tudo o que você possa imaginar de grandiosidade aos olhos de Deus. E nós temos mostrado aqui no canal, graças à intervenção de Nossa Senhora, como falei, se você não assistiu, por favor, você que está ouvindo essa reflexão, se você não assistiu a live que eu fiz na terça-feira à noite aqui no canal, por favor, assista, que é de uma espiritualidade, de uma grandiosidade inimaginável acerca de São José. Então a gente vê que a grandiosidade de José está na sua fé, no seu silêncio, e hoje o Evangelho está nos apresentando este grande homem de Deus, este personagem que Deus escolhe e que faz parte, da história da salvação. É José, o seu nome, é o esposo de Maria. Sem dúvida, São José é o mais impressionante, de todas as figuras bíblica, ele é o mais impressionante na questão da sua fé, na questão da sua grandeza espiritual. Ele não se destaca, digamos, por seus discursos, nada disso. Ele vai interceder. São José, durante toda a vida de Jesus, ele foi um grande intercessor em favor do povo daquela época também. E é hoje, graças a Deus, para aqueles que são seus devotos, claro, Então, mas é algo grandioso e precioso, essa fidelidade silenciosa de José para com Deus. Então, São José, ele aparece no Evangelho como um homem justo. E essa palavra é de uma riqueza espiritual muito profunda. Ou seja, afirmar que José era justo significa dizer que ele era um homem de um coração reto, que era um homem obediente a Deus, um homem capaz de sintonizar o seu coração no coração de Deus, um homem cheio de temor, um homem de grande fé. Ele não vivia para si mesmo, mas ele vivia para servir aos irmãos. Nossa Senhora já fez revelações extraordinárias acerca de José. Então, ele viveu para cumprir aquilo que o Senhor lhe pedia, mesmo quando ele não compreendia as coisas, porque havia muitos mistérios, mas ele foi na obediência. Então, quando ele descobre que Nossa Senhora estava grávida, então São José passa por uma provação grandiosa. Isso, humanamente falando, foi um momento de dor para ele. Mas isso tudo vai se transformar em alegria. Sabe por quê? Porque Deus vai intervir de uma forma bonita. Deus vai enviar o anjo e vai falar para José. Ele não se revolta, ele não deseja vingança,
José, ele revela o seu caráter, a sua nobreza, né? A sua fé, a luz de sua alma é exatamente no seu silêncio. Seu coração é um coração maravilhoso, misericordioso como o coração de Jesus. Então, mesmo sofrendo, ele pensa em preservar a figura, a imagem de Nossa Senhora. Então, aqui a gente vê a grandeza dele. Ele vai sofrer, mas ele não vai ferir. Ele vai se calar, mas ele não quer fazer acusação, porque é a sua amada, né? José continua sendo justo e por isso ele é exaltado e por isso o evangelho vai chamá-lo de homem justo. Então Deus vai fazer algo extraordinário. O anjo vai lhe aparecer, vai lhe revelar o mistério e além, claro, o evangelho traz apenas um resumo, mas Nossa Senhora já disse, e eu falei na live de terça-feira, por isso recomendo que você, né, dê uma olhada na live de terça-feira, que é uma coisa extraordinária, está aqui no canal. Então você vai ver logo a figura aí de São José da Sagrada Família. Então, o menino que foi gerado é obra do Espírito Santo, e José, ele compreende, como homem de fé, ele vai aceitar. Então, ele vai acolher Nossa Senhora, vai assumir, né, na terra a missão de ser pai de Jesus, que é uma graça inimaginável, porque São José era um homem humano, como nós, claro, diferente porque ele era um homem santo, perfeitamente santo. Um homem, digamos, simples, que vivia por ali, por Nazaré, e ele vai ser escolhido para ser o guardião de Jesus Cristo, do Redentor do mundo, o esposo da mulher mais santa de toda a criação. Não existe uma segunda, é só Nossa Senhora e mais ninguém. E agora a gente vai entender a lição desse evangelho, né? José não vai se rebelar, não vai discutir com Deus, ele não exige nenhuma explicação, nada. Ele não impõe nenhuma condição, ele vai, né? Não pede sinais a Deus, nada disso. Ele simplesmente vai abrir o coração e vai aceitar a vontade de Deus. Então, meus irmãos, como Nossa Senhora diz, José, ele falava, ele transmitia a Deus com o seu olhar e no seu silêncio. Então, a gente precisa imitar. E nesse dia eu convido você, esse dia que é dedicado a São José, então, vamos pedir a graça, né, de ser como São José. Porque São José, ele era grande aos olhos de Deus, sabe por quê? Porque ele foi humilde, mesmo recebendo uma missão como nenhum ser humano recebeu, mas ele estava ali, continuou na dele, silencioso e sabendo de que a missão de proteger Jesus, né? E é bonito quando ele diz para Nossa Senhora disse aqui em Anguera, que ele fala, né, que vai proteger Nossa Senhora e Jesus, aconteça, custa o que custar, mais ou menos isso, né? Mas ele disse, antes de protegê-lo, ele irá nos proteger, né? Então, São José foi um homem forte, mesmo quando as lutas interiores sacudiram ele por dentro. Foi obediente a Deus, foi casto e puro, foi pai, né, no amor, protegendo Nossa Senhora com ternura, com honra. Então, a grandiosidade desse homem, meu irmão, minha irmã, está exatamente nesses detalhes que eu estou te passando. Ele não quis ser maior do que Deus, não, mas quis ser totalmente de Deus. Ele é como Jesus disse, tem um trecho do Evangelho, Jesus fala como é, quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Então, São José, ele se humilhou, ele ficou cá embaixo, querendo ser só a poeira para que Deus o elevasse, e Deus o elevou. Ele é um grande santo, né? Um grande homem, escolhido de forma extraordinária por Deus para que ele, José, cuidasse do Senhor. É muito interessante isso. Deus, que quis vir salvar o homem, né? O Pai pôde nos salvar. O Verbo, porque diz o Evangelho, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, quem desejou primeiro salvar a humanidade foi o Criador. Então, Deus, Filipe, né? Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai.
E Jesus vai dizer, mas Filipe, eu estou contigo há tanto tempo e tu ainda não me conhece? Eu e o Pai somos um. Então não existe dois deuses. Existe um Deus só. Então, o Criador, meu e seu, ele quis vir para nos salvar, mas ele é um espírito puro, portanto, precisava vir como homem e veio. E Deus escolheu Nossa Senhora. E Deus escolheu José. Deus não precisa de ninguém, mas nesse caso ele quis, né, precisar, porque ele veio como um homem igual a todos os homens, menos no pecado, é claro. Então, José é escolhido. E José, com todas as suas qualidades, São José, ele é um exemplo de grandiosidade, de generosidade. Ele é, de fato, aquele que é exaltado pelo próprio Deus. Então, São José, neste dia, a figura de José, os devotos de São José, devem recordar que a santidade verdadeira não depende de aplausos, né? Mas depende da fidelidade, do amor a Deus, da obediência a Deus, da prontidão, acho que é essa a palavra, a prontidão de Deus chamar e você está ali disponível para servir. Isso, e São José fez isso. Então, a nossa vida aqui na Terra, a gente não precisa de visibilidade. Fulano é isso, fulano é aquilo, exaltação. As pessoas às vezes ficam famosas, ficam vaidosas. Às vezes dá pena, sabe? Aqui no Brasil, aqui na Bahia, tantas pessoas que eram famosas, hoje em dia passa, as pessoas nem reconhecem mais, ninguém nem quer mais saber. Mas antigamente arrastava multidões. Então, o bom é a gente ser o que a gente é, onde qualquer lugar que chegar, seja o que você é. Não deixe que o sistema queira lhe dar visibilidade, porque para Deus o que vale é a sua entrega. E José se entregou fielmente a Deus. Ele não procurou os aplausos, né? Os aplausos, as luzes brilhantes para se destacar. Não, ele ficou no silêncio e no escondimento, né? Então, Deus quer que eu e você, que a gente viva, né, o ordinário com um amor extraordinário. Foi isso que São José fez. Nossa Senhora deixa claro isso nas suas mensagens. Então, hoje, olhando para São José, nós somos convidados, né, a nos perguntar se a gente tem confiado em Deus, como Deus deseja, né? Vamos confiar em Deus, vamos abrir o coração, vamos fazer como São José, vamos proteger nossa casa, nossa família, vamos abrir o coração com seriedade, como fez São José. Peçamos a São José a graça de um coração dócil, de um coração puro, de coração obediente, que ele nos ensine a escutar Deus no silêncio, a agir com justiça, a carregar nossas responsabilidades para viver como Jesus, né, viveu na simplicidade também. Que a gente possa, olhando o exemplo de José, caminhar neste vale de lágrimas com o nosso olhar voltado para as coisas do céu. Então, São José é grande porque foi pequeno aos olhos do mundo, viu? Agora, ele foi imenso, grandiosíssimo aos olhos de Deus. Então, foi silencioso na terra, mas lá no céu, tu sabe, né? Foi recebido com honrarias eternas. Foi servo fiel e por isso recebeu a recompensa do justo. Que São José nos ajude, nos guarde, nos proteja, abençoe sua casa, sua família. São José, homem justo, rogai por nós. Que ele abençoe sua casa, sua família, compartilhe essa reflexão, que Nossa Senhora lhe dê um dia abençoado. Participe da Santa Missa hoje na sua paróquia, é importante, é dia de São José. Deus abençoe.